O futuro dos destroços. O Titanic. Está desaparecendo? Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Em 1912, o Titanic teve uma morte rápida e violenta, mas aqui, a quase 4 quilômetros de profundidade, ele está morrendo pela segunda vez. Uma morte lenta, silenciosa e invisível. E o mais assustador, nós descobrimos o assassino. E ele não vai parar até que não sobre nada além de uma mancha de ferrugem no assoalho do oceano. A pergunta não é se o Titanic vai desaparecer, mas quando. E a resposta é muito mais assustadora do que você imagina. Sabe quando você encontra uma velha caixa de fotografias no sótão da casa dos seus avós? As imagens estão amareladas, as bordas já começando a se desfazer, e ao olhar para aqueles rostos do passado, você sente uma urgência quase desesperada. Uma necessidade de ouvir as histórias por trás daqueles sorrisos congelados, de salvar aquelas memórias antes que elas se apaguem para sempre e virem pó. Pois bem, a descoberta dos destroços do Titanic em 1985 foi exatamente isso, mas em uma escala global. A humanidade encontrou a fotografia perdida de seu próprio passado no fundo do oceano. Só que, ao tocá-la, ao simplesmente iluminá-la com as luzes de nossos submarinos, percebemos que ela já estava se desfazendo. E o mais chocante, descobrimos que a nossa própria presença, a nossa curiosidade, talvez estivesse acelerando o seu fim. É por isso que este nosso encontro de hoje não será apenas mais uma viagem para recontar a história do iceberg. Nós vamos muito além. Nós vamos nos tornar detetives forenses. Juntos, vamos descer até a cena do crime, a quase 4.000 metros de profundidade, para investigar por que o Titanic está desaparecendo e responder a 3 perguntas fundamentais que raramente são feitas. Primeiro, o que ou quem exatamente está destruindo o navio com uma eficiência tão brutal, muito além da simples ferrugem? Segundo, por que o ambiente do fundo do mar, que deveria preservar a história como um cofre, na verdade está acelerando o seu fim? E por último, a grande e desconfortável questão moral. Nós, os seres humanos, com cada expedição Titanic que realizamos, somos os curadores de sua memória? Ou estamos, sem querer, acelerando sua destruição e selando o futuro do Titanic? Assim, respostas vão te surpreender e mudar para sempre a forma como você enxerga esse gigante adormecido. Quando pensamos no fim do Titanic, a imagem que nos vem à mente é quase sempre a mesma. A violência de um iceberg colossal rasgando o casco, o som ensurdecedor do metal se partindo e o mergulho final do gigante nos braços gelados do Atlântico Norte. Muitos culpam o oceano, a pressão esmagadora a quase 4 quilômetros de profundidade, ou a simples corrosão da água salgada pelo estado em que os destroços do Titanic se encontram hoje. Mas a verdade, meu amigo, é muito mais fascinante e, de certa forma, poética. O verdadeiro algoz que hoje consome o navio trabalha em silêncio, de forma implacável, e é uma força da natureza que nem sequer existia antes daquela noite fatídica de 1912. O grande culpado é um exército invisível, uma forma de vida que evoluiu com um único e voraz propósito: se alimentar do navio. O nome dela é Halomonas titanicae, e essa revelação muda tudo, pois essa bactéria Titanic é a prova viva de que o navio não apenas morreu naquela noite, mas deu à luz ao seu próprio carrasco. Ela nasceu da própria tragédia, e é por causa dela que o Titanic está desaparecendo a uma velocidade que assusta os cientistas. Para entender a dimensão do que está acontecendo lá embaixo, vamos abandonar a ideia de uma simples ferrugem. Imagine os destroços do Titanic não como um navio afundado, mas como uma imensa e silenciosa catedral de aço, um monumento abandonado na escuridão eterna do leito do mar. Agora, visualize milhões, bilhões de operários microscópicos chegando para uma expedição Titanic biológica e permanente, com uma única e sagrada missão: desmontar essa catedral, viga por viga, rebite por rebite, placa por placa. Eles não precisam dormir, não fazem pausas para o almoço, e seu único alimento é o ferro que compõe a alma do navio. A grande e assombrosa diferença
é que suas ferramentas não são maçaricos ou martelos. Eles usam a química. Eles literalmente respiram o ferro, digerem o aço, transformando a estrutura mais imponente construída pelo homem no início do século XX em energia para sua própria existência. Esse processo lento e silencioso é a segunda morte do Titanic, uma morte muito mais íntima e definitiva, que sela o sombrio futuro do Titanic. É um banquete que já dura mais de 100 anos e que se acelera a cada dia. O resultado visível desse banquete macabro são aquelas formações que você talvez já tenha visto em fotos, que se parecem com pingentes de gelo enferrujados ou estalactites de cor ocre, pendendo por toda a estrutura. Os cientistas os chamam de rusticles. Mas não se engane, aquilo está longe de ser apenas ferrugem comum. Pense neles como as cidades, as colmeias, as teias de aranha que essa próspera civilização de bactérias constrói enquanto devora o navio de dentro para fora. Cada rusticle é um ecossistema vivo, uma estrutura porosa e incrivelmente complexa, cheia de canais que permitem que a água do mar penetre cada vez mais fundo, expondo novas camadas de metal virgem para a colônia. E aqui reside um paradoxo incrível. Essas estruturas, que são o motor da destruição, são tão frágeis quanto uma casca de ovo. Um simples toque de um submarino desavisado, ou mesmo uma corrente mais forte, pode destruir em 1 segundo o que a bactéria Titanic levou décadas para construir, desfazendo sua obra e, ironicamente, expondo ainda mais metal fresco para o banquete, acelerando ainda mais o processo. O impacto dessa ação é devastador e visível. Partes icônicas do navio, imortalizadas em filmes e fotografias, simplesmente deixaram de existir. A famosa banheira do camarote do Capitão Smith, por exemplo, um símbolo do luxo e da opulência da época, desapareceu completamente, consumida e apagada da história. O Ninho do Corvo, o posto de observação de onde o iceberg foi avistado pela primeira vez, desabou e se foi. O ginásio, com seus aparelhos de exercício de vanguarda, ruiu sobre si mesmo. O teto sobre a majestosa grande escadaria já não existe, deixando um buraco fantasmagórico para a escuridão. A cada nova expedição, a constatação é a mesma. O Titanic está desaparecendo. É um processo de apagamento contínuo, uma força da natureza que transforma um ícone da engenharia humana em óxido de ferro e memória. E o mais impressionante, meu amigo, é que, por mais poderosa e implacável que seja essa força da natureza, ela pode não estar mais agindo sozinha para acelerar o fim deste fantasma de aço. Se a ação da natureza já não fosse implacável o suficiente, o ser humano, com sua curiosidade insaciável e por vezes controversa, adicionou uma nova camada de complexidade ao destino do navio. Desde que os destroços do Titanic foram descobertos em 1985, eles se tornaram um dos destinos mais exclusivos e perigosos do planeta. Cada expedição Titanic que desce àquela profundidade abissal, seja por motivos científicos, turísticos ou de resgate, enfrenta um dilema moral profundo. Somos visitantes curiosos prestando uma homenagem ou ladrões de túmulos perturbando o descanso final de mais de 1.500 almas? A verdade é que, independentemente da intenção, nossa simples presença lá embaixo tem um impacto físico imensurável. Cada visita, por mais cuidadosa que seja, acelera o processo que faz com que o Titanic está desaparecendo, transformando a exploração numa faca de 2 gumes. Para que você entenda o efeito da nossa visita, imagine que os destroços do Titanic são como uma mobília antiga e delicada dentro de um quarto que ficou perfeitamente fechado por um século. Tudo está coberto por uma camada espessa e sensível de poeira, que na verdade é sedimento marinho. O simples ato de você entrar e andar por esse quarto, por mais que ande na ponta dos pés, levanta essa poeira, que inevitavelmente vai assentar em outro lugar, alterando o ambiente para sempre. Os submersíveis, com seus propulsores potentes, fazem exatamente isso, mas numa escala muito maior. Eles geram correntes que agitam o sedimento acumulado por décadas, criando nuvens que podem levar dias para assentar. Esse processo não só causa uma erosão sutil, como uma lixa líquida que desgasta a estrutura, mas também expõe novas áreas de metal que estavam protegidas,
servindo um novo e farto prato para a faminta bactéria Titanic. Ou seja, nossa curiosidade alimenta o vilão microscópico, complicando ainda mais o futuro do Titanic. E a questão fica ainda mais espinhosa quando falamos dos artefatos. No fundo do mar, espalhados por uma vasta área, estão milhares de objetos pessoais. Sapatos de couro que sobreviveram por um século, garrafas de champanhe ainda com seu conteúdo, pedaços de louça com o brasão da White Star Line. E aqui nasce o grande debate ético que divide a comunidade de exploradores e historiadores. Devemos resgatar esses objetos, trazê-los para a superfície e exibi-los em museus para que o mundo possa ver e aprender? Ou devemos deixá-los lá, intocados, como parte de um memorial sagrado, um túmulo que não deve ser profanado? É a analogia do vaso quebrado. Se você encontra um vaso de valor inestimável, quebrado no chão de um sítio arqueológico, o que você faz? Você recolhe os cacos cuidadosamente para tentar remontá-lo e exibi-lo para as futuras gerações? Ou você documenta exatamente como eles caíram para entender a história da queda e os deixa lá, preservando a cena do crime para a posteridade? Não há resposta fácil. Essa é a batalha que está sendo travada hoje. Uma corrida contra o tempo que nos força a fazer escolhas difíceis, pois o Titanic está desaparecendo e, com ele, a chance de tomar qualquer decisão. Diante desse cenário desolador, onde a natureza consome o navio e a nossa própria presença acelera sua desintegração, a pergunta que fica é: estamos condenados a ser meros espectadores do fim? Assistiremos de braços cruzados enquanto o mais icônico naufrágio da história se dissolve na escuridão? Pois bem, é aqui que a história ganha um novo e surpreendente rumo, onde a engenhosidade humana, a mesma que um dia construiu o navio inafundável, agora corre contra o tempo para salvá-lo de uma forma que ninguém imaginava. Se não podemos parar o avanço da bactéria Titanic ou o colapso iminente, talvez possamos enganar o tempo. E a ferramenta para essa façanha é a tecnologia de ponta, em uma expedição Titanic como nenhuma outra, focada não em resgatar objetos, mas em resgatar a alma do próprio navio. A solução é um projeto monumental de escaneamento 3D de altíssima resolução, o mais ambicioso mapeamento de um naufrágio em águas profundas já realizado. Imagine uma frota de submersíveis equipados não com garras, mas com lasers e sonares de precisão milimétrica, passando meses varrendo cada centímetro quadrado dos destroços do Titanic. Eles capturaram mais de 700 mil imagens, coletando dados que, juntos, criaram um gêmeo digital perfeito do navio como ele está hoje. A analogia perfeita é a de um livro antigo e raro, cujo único exemplar do mundo está em suas mãos. As páginas estão se esfarelando, a tinta está desaparecendo, e você sabe que em pouco tempo ele virará pó. Você não pode impedir o papel de envelhecer, mas o que você pode fazer? Você pode digitalizar cada página, cada palavra, cada ilustração em uma definição tão alta que a cópia digital preservará a obra para sempre. O livro físico vai se perder, mas a história estará salva. É exatamente isso que foi feito. O escaneamento 3D é a digitalização da alma do Titanic, uma forma de garantir que, mesmo que o original se desfaça, seu legado e sua imagem exata nunca se percam, redefinindo o futuro do Titanic. E o mais incrível é o que isso significa para todos nós. Essa tecnologia nos transforma de espectadores passivos em exploradores ativos. Com esse modelo digital, você e eu podemos agora mesmo passear pelo convés do navio, entrar no que resta da grande escadaria, espiar pelas janelas dos camarotes e ver cada detalhe, cada rústicle, cada deformação no casco, como se estivéssemos lá, a 3.800 metros de profundidade. É uma experiência imersiva que nos permite estudar e admirar o navio sem arriscar danificá-lo, sem levantar uma única partícula de sedimento. Estamos preservando não apenas o objeto, mas a experiência, a sensação de estar diante daquele gigante adormecido. Resolvemos o dilema ético da visitação. Mas, enquanto navegamos por essa cópia digital perfeita e imortal, não podemos esquecer que ela é apenas um retrato congelado no tempo.
Lá fora, no mundo real, o relógio não parou. E o processo que mostra que o Titanic está desaparecendo continua, cada vez mais rápido, nos levando inevitavelmente ao seu ato final. Agora que entendemos as forças da natureza e o impacto humano, e celebramos a genialidade da preservação digital, precisamos encarar a verdade de frente, sem rodeios. O fantasma digital pode ser eterno, mas a estrutura física de aço tem seus dias contados. No mundo científico, entre oceanógrafos e microbiologistas que dedicam suas vidas a estudar os destroços do Titanic, a discussão não é mais se o navio vai desabar por completo, mas quando isso vai acontecer. É uma certeza matemática. As previsões mais otimistas, aquelas que se apegam à grandiosidade da engenharia original, falam em 30 ou 40 anos para que as estruturas principais, como a famosa seção da proa, entrem em colapso. As mais pessimistas, baseadas na aceleração da degradação observada em cada nova expedição Titanic, reduzem essa janela para menos de 20 anos. De qualquer forma, estamos falando de um evento que acontecerá durante nossas vidas. Seremos a geração que testemunhará o fim físico do Titanic. Para visualizar o que está por vir, use a analogia de uma velha casa de madeira, abandonada no meio de uma floresta úmida. No começo ela parece inteira, imponente, mas por dentro, a umidade e os cupins já estão agindo. Primeiro, as paredes internas, mais frágeis, como as de gesso, desabam. Isso já aconteceu com a maioria dos camarotes dos destroços do Titanic. Depois, o telhado, enfraquecido pela falta de suporte interno, cede sob o próprio peso, como vimos acontecer com o teto sobre a grande escadaria. O próximo passo, e o mais dramático de todos, será o colapso das paredes externas, a estrutura principal. A proa, que hoje ainda se ergue do fundo do mar de forma desafiadora, com sua silhueta inconfundível, vai se achatar. As laterais do casco vão se abrir e desmoronar, espalhando-se pelo leito do oceano. Em algumas décadas, o que hoje ainda se parece com um navio se tornará um monte irreconhecível e disforme de metal retorcido, e a prova de que o Titanic está desaparecendo será irrefutável. E o que torna esse final tão certo e tão rápido é um conceito aterrorizante: o ponto de não retorno. O processo de colapso se autoacelera. É um efeito dominó imparável. Pense bem, quanto mais a estrutura desmorona, mais área de metal virgem, que antes estava protegida no interior do casco, fica exposta à água do mar. E o que isso significa? Um banquete ainda maior e mais acessível para a insaciável bactéria Titanic. É um ciclo vicioso de destruição. O colapso alimenta as bactérias, que por sua vez enfraquecem ainda mais o metal, causando mais colapso. Cada pedaço que cai abre o caminho para a queda do próximo. O futuro do Titanic está selado por essa espiral de decadência. A catedral de aço está sendo demolida por dentro e por fora, e o som de seu desmoronamento final ecoará na quietude do abismo, ouvido apenas pelos instrumentos dos cientistas que monitoram seu lento adeus. Já conhecemos o assassino, esse exército microscópico que devora o aço. Mas todo grande criminoso precisa do palco perfeito para seu ato. Um ambiente que não apenas o esconda, mas que seja seu cúmplice. E o local onde os destroços do Titanic repousam é, sem dúvida, o cúmplice perfeito. A quase 4 quilômetros de profundidade, a escuridão é absoluta e a pressão é algo que nossa mente mal consegue conceber. Estamos falando de cerca de 400 atmosferas, ou o peso de várias toneladas esmagando cada centímetro quadrado da estrutura. Essa força inimaginável é um dos principais motivos pelos quais o Titanic está desaparecendo de uma forma tão particular, pois ela age como um martelo invisível e constante. Para entender essa força, vamos usar uma analogia. Imagine que você deixa um carro novo em um ferro velho ao ar livre. Com o tempo, a chuva e o sol farão com que ele enferruje, certo? Agora, imagine que esse mesmo carro está no fundo desse ferro velho, mas com o peso de 50 aviões Jumbo empilhados diretamente sobre ele. A ferrugem ainda estaria lá, mas cada ponto fraco na estrutura, cada solda, cada microfissura no metal
seria explorada e ampliada por essa força implacável. Essa é a realidade diária dos destroços do Titanic. A pressão não só impede qualquer sonho de um resgate completo, mas ela ativamente massageia o metal, abrindo e forçando novas portas de entrada para que a água salgada e a bactéria Titanic façam seu trabalho de forma ainda mais rápida e eficiente. É uma prisão que esmaga lentamente seu prisioneiro. Mas a pressão não é a única cúmplice nessa escuridão. Existem também as tempestades invisíveis. Lá embaixo, mesmo na aparente calmaria, as correntes do fundo do mar são uma força constante e erosiva. Embora lentas, elas agem como um lixamento perpétuo. Pense em como a água de um rio, ao longo de séculos, deixa as pedras do seu leito perfeitamente lisas e arredondadas, sem arestas. Agora, imagine esse mesmo processo acontecendo com uma estrutura de aço que já está enfraquecida e sendo devorada por dentro. As correntes submarinas são o rio do tempo do Titanic, carregando partículas de sedimento que lixam sua superfície 24 horas por dia, 7 dias por semana. E cada camada de tinta ou metal que é removida por essa fricção expõe um novo banquete, selando o futuro do Titanic e nos lembrando que, mesmo na quietude do abismo, o navio não conhece um único momento de paz. Ok. Avançando para o próximo tópico, uma ponte emocional que nos conecta diretamente às vidas que se perderam. Se o casco do navio é o monumento à tragédia, o vasto campo de escombros que o cerca é a crônica das vidas interrompidas. Espalhados por quilômetros de leito oceânico, repousam não apenas pedaços de metal, mas milhares de ecos de um mundo que desapareceu em questão de horas. Esta não é uma área de destroços qualquer, é um sítio arqueológico da vida cotidiana, congelado no tempo e no espaço. Para entender a profundidade disso, imagine que uma família está de mudança, com todos os seus pertences e sonhos embalados em caixas. De repente, o caminhão sofre um acidente e o conteúdo se espalha pela estrada. Anos depois, alguém encontra uma bota de criança, uma boneca de porcelana, um conjunto de pratos. Você não sabe o nome da família, mas aqueles objetos contam uma história poderosa sobre sua jornada interrompida. O campo ao redor dos destroços do Titanic é exatamente isso, só que numa escala monumental e inimaginavelmente trágica. Dentro desse santuário silencioso, há um mistério que assombra toda a expedição Titanic que o explora: a abundância de sapatos. Pares de botas e sapatos de couro, muitas vezes alinhados lado a lado, como se seu dono os tivesse tirado para dormir. Por que eles sobreviveram quando quase tudo o mais que era orgânico se foi? A resposta é uma mistura de química e memória. O couro daquela época era tratado com ácido tânico, uma substância que, por sorte ou ironia do destino, é tóxica para a maioria dos micróbios marinhos, incluindo a própria bactéria Titanic. Enquanto os corpos e as roupas foram consumidos e devolvidos ao ciclo da natureza, os sapatos de couro permaneceram como sentinelas teimosas. Eles não são apenas sapatos vazios, são memoriais. Eles marcam o exato local onde uma vida chegou ao fim, o último vestígio de uma pessoa que um dia caminhou, sonhou e amou. Lembra daquela fotografia antiga, amarelada, que encontramos no sótão no início da nossa jornada? Vimos como ela está se desfazendo, como as bordas estão se apagando. No fim das contas, não importa o quão rápido ela se apague. O que realmente fica é a história que contamos sobre as pessoas que estão nela. O mesmo acontece com o navio. Os destroços do Titanic, essa estrutura colossal de aço, estão simplesmente completando seu ciclo. Eles estão voltando a ser minério de ferro, sendo pacientemente reciclados pelo próprio planeta. Por mais que nos doa, é um processo natural e, de certa forma, belo. Talvez o destino final do Titanic não seja uma segunda tragédia, mas sim uma última e grandiosa lição para todos nós. Uma lição sobre a impermanência. Em 1912, sua história nos ensinou sobre a arrogância humana e as consequências de desafiar a natureza. E hoje, em sua lenta e silenciosa despedida, ele nos ensina sobre humildade. Ele nos mostra que nem o maior
e mais orgulhoso símbolo da força humana, pode resistir à paciência infinita da natureza, personificada naquela minúscula bactéria Titanic. O aço pode desaparecer. A prova de que o Titanic está desaparecendo é inegável. Mas a sua história, essa sim, é indestrutível. E a responsabilidade de mantê-la viva, de continuar aprendendo com ela, é inteiramente nossa. Agora, eu quero ouvir a sua reflexão, que para mim é a parte mais importante de toda essa nossa conversa. Baseado em tudo o que vimos, se você tivesse o poder de decidir o futuro do Titanic, qual caminho você seguiria? Opção A. Intervenção. Deveríamos usar toda a nossa tecnologia para tentar retardar o colapso, tratando o Titanic como um monumento mundial que precisa ser preservado a todo custo? Ou, opção B. Respeito. Deveríamos declará-lo oficialmente um túmulo sagrado, proibir de vez toda e qualquer expedição Titanic e deixar a natureza seguir seu curso em paz? Coloque A ou B nos comentários e me diga o porquê. Não existe resposta certa aqui, e o debate honesto é o que mais importa. E enquanto você reflete sobre isso, saiba que a história não termina aqui. Se você ficou chocado com o destino do Titanic, você não vai acreditar na história do seu navio irmão, o Britannic. Ele também afundou, mas de uma forma completamente diferente, envolto em mistério e heroísmo em meio à Primeira Guerra Mundial. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela para descobrir a incrível história do outro Titanic que o tempo quase esqueceu. E é aqui que a história deixa de ser sobre um navio. Ver um par de sapatos de couro no fundo do oceano é uma das experiências mais assustadoramente humanas que se pode ter. Você não vê um artefato, você vê uma pessoa. Sua mente inevitavelmente se pergunta: quem os usou? Para onde estava indo? Quais eram seus medos e esperanças naquela noite gelada? É a prova definitiva de que o Titanic não é apenas um navio naufragado. É um cemitério que ainda sussurra as histórias de quem se foi. E enquanto o grande navio de aço prova que o Titanic está desaparecendo, esses pequenos e humildes objetos nos contam uma história diferente, uma de persistência. A questão que fica é por que neste local, e não em outros, a história se desfaz de uma forma tão única e particular.